Certamente você também está preocupado com o aumento da violência física contra os conservadores. Não é mais apenas uma questão verborrágica, ainda que ela tenha sido potencializada pela verborragia, pelo ataque, pelo tropa, vamos lá, cambada, vamos lá, determinados pelo Lula em discurso lá entre os sindicalistas da CUT. Portanto, antes de eu falar da questão do aumento da violência da esquerda, violência física, inclusive, da esquerda e dos seus asseclas contra os conservadores, eu pergunto, você tem medo das ameaças e das agressões dos esquerdistas? Retomando o tema, é importante destacar que, por conta de um processo de impunidade, nós estamos observando uma verdadeira caçada. Há uma caça, há um comando de caça aos conservadores. Esse comando de caça tem como escritório central as redações dos jornais, onde emanam toda sorte de ataques contra os conservadores. Ataques esses que são feitos de forma impune e sistemática. Nós temos ataques que partem de magistrados, que colocam os conservadores como inimigos, quando na verdade buscam apenas então somente restaurar os valores da vida que têm sido vilipendiados pela esquerda. Mas os ataques mesmo da esquerda contra os conservadores, contra a liberdade, são ataques sistemáticos e que são sempre tratados de modo leniente e de modo leviano e irresponsável pela Justiça, Ministério Público, pela cambada, pela bancada parlamentar e também pelas organizações que deveriam zelar pelo direito à vida. Se nós formos observar nos últimos tempos, nós veremos que há um recrudescimento. Quando a esquerda fazia manifestações, ao final essas manifestações terminavam sempre com depredação, ataques e violências. E aí vinha, somos pela democracia. Ora, antifas, Black Lives Matter, PT, torcidas organizadas podem ser qualquer coisa, menos ferramentas e instrumentos voltados, preocupados e comprometidos com a democracia. São sim segmentos criminosos a serviço do crime organizado, do narcotráfico e da opressão dos anseios e da vontade do povo. Durante muitos anos, durante muito tempo, eles usaram do terror, do temor e do medo para calar os conservadores. Observem nos últimos tempos, observem só como essa situação de ataque aos conservadores é sistemática. Tivemos o episódio, só coisa recente, tivemos o episódio do delinquente de Curitiba, travestido de militante petista e vereador, que invadiu uma missa e foi inclusive incensado pelo chefe da quadrilha, o Lula. Tivemos o ataque a igrejas evangélicas, maiormente no Nordeste, e a mídia passou o pano. A mídia ficou quieta. Não houve nenhuma manifestação do Ministério Público pedindo investigação do caso. Depois da fala, depois da ordem do Lula para que se organizassem grupos, facções de sicários, nós estamos vivendo uma situação ainda mais dramática e reveladora. Só dos casos que chegam a público, nós tivemos o caso daquela vereadora, candidata vereadora do PT, que dentro de um ônibus agrediu uma trabalhadora apenas porque ela estava com a roupa da Havan. Ficou impune. Cadê o Ministério Público? Cadê a imprensa? Tratou assim. Se não fossem as redes sociais, o assunto estaria morto. E agora, mais recentemente, o ataque contra um jovem conservador no Rio de Janeiro. Ataque com barra de ferro.
Ora, esse é o discurso de ódio da esquerda. É um discurso de ódio e uma prática de ódio, mas eles foram autorizados. O lado animalesco dessa esquerda foi, digamos, liberado, libertado, incentivado, incensado, provocado e deve ser também recompensado pelo Lula. Aquela fala do Lula que ficou impune, que não houve nenhuma manifestação do Ministério Público contra aquela fala, não houve nenhuma manifestação da mídia, o judiciário não pediu a prisão desse criminoso. Aquela fala está servindo para que outros militantes petistas apenas estejam nas ruas cumprindo as ordens do Lula. Observem o quadro perigoso e delicado que nós estamos vivendo. Mandados, amando, comandados, como bons jumentos, como jegues, como militantes incapazes de pensar ou refletir, os petistas sabem que não ganharão as eleições em outubro, sabem que não voltarão ao poder e, em desespero, seguindo o pedido do próprio Lula, passaram para as agressões físicas. Portanto, na medida em que nós estamos vivendo um país onde a exceção recebe esse tipo de premiação, nós temos que trabalhar cada vez mais no fortalecimento da pauta conservadora, denunciar cada vez mais as ações criminosas praticadas por esquerdistas. Volto a dizer, o responsável por esse processo, por esse acirramento, por essa violência, o responsável principal é o senhor Nine Fingers. Ele mandou a matilha dele ir para as ruas, cercar, constranger, ameaçar e, se for preciso, bater. Nós estamos num momento delicado e não cabe a nós, conservadores, retrocedermos diante dessa barbárie e dessas ameaças. Porque o que eles querem é ganhar no grito, é ganhar na fraude, na falcatrua. E isso eu lhes digo, eles não conseguirão. E não conseguirão por uma razão muito simples, porque nós vamos continuar restaurando a liberdade e restaurando a verdadeira e efetiva democracia no Brasil. E, infelizmente, ao longo dos últimos anos, nós tivemos o aparelhamento do Estado brasileiro pela esquerda. E esse Estado aparelhado não tem capacidade de defender os conservadores, a pauta conservadora, porque a pauta dos conservadores é a defesa da liberdade. E me parece que liberdade é algo que assusta os esquerdistas, que atemoriza os jumentos petistas e que faz tão bem a nós, que lutamos e vivemos por ela. Não sei você, mas eu não tenho medo deles. Não sei você, mas ações desse tipo apenas deixam claro o caminho que eu continuo seguindo, que é o caminho na defesa de um Brasil justo, soberano, cristão e onde a liberdade não seja concessão, mas seja garantida por nós. Se você concordar com o teor desse vídeo, compartilhe em suas redes sociais, faça chegar ao maior número possível de pessoas, aumente a relevância e o impacto que o material produzido e veiculado em nosso canal tem. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.